Todo mundo estuda na escola sobre o período bisonho, onde pessoas negras e indígenas eram sequestradas das suas terras nativas para serem vendidas como escravos, certo? Todo o contexto da colonização europeia na América funcionou basicamente assim. Eles passaram por cima de tudo e de todos. Eles tiraram mais do que os recursos naturais dessas regiões. Eles tiraram a vida e a dignidade de muitas pessoas e, para isso, usaram os mais diversos argumentos. Negros não têm alma. Índios precisam ser catequizados. Enfim, a gente sabe muito bem da dívida histórica que temos com cada um desses povos. Mas agora o que muitas vezes a gente não vê na escola, onde é que a gente aprende mesmo? Pois é, aqui, no Fatos Desconhecidos. E eu vou te contar hoje 6 fatos sobre a escravidão que não aprendemos na escola, mas que você vai aprender comigo hoje. Eu sou Antônio Bocco. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, Mesopotâmia. Para começar a nossa listinha sobre momentos de escravidão que, de certa forma, foram menosprezados pelos nossos professores de história, a gente tinha que começar com esse povo aqui, os sumérios. Todo mundo se lembra desse termo, mas quase ninguém consegue relacionar os sumérios com o seu contexto histórico e cultural. Pois é, para quem não sabe ou simplesmente não se lembra, os sumérios foram um povo que surgiu em 6.500 anos antes de Cristo. Eles viviam onde hoje é o atual Iraque e o Kuwait, mas que antigamente era conhecido como a Mesopotâmia, ou simplesmente a região entre os rios Tigres e Eufrates. Os sumérios são um dos povos mais antigos a registrar o uso de escravos, porque apesar de serem considerados um povo civilizado e até pacífico, a Suméria, que era dividida em cidades-estados, vez ou outra, acabava entrando em conflito uns contra os outros, por causa de soberania e questões econômicas. A cidade-estado que derrotasse a outra escravizava os seus habitantes locais porque acreditava que os deuses permitiam que pessoas teoricamente inferiores ou mais fracas passassem por isso. Foi só depois da chegada dos babilônios na região da Suméria, lá na Mesopotâmia, que as coisas ficaram menos perturbadoras para os escravos. Foram os babilônios que trouxeram para a região o Código de Hammurabi em 1800 a.C. Você se lembra o que o Código de Hammurabi falava? Pois é, era olho por olho e dente por dente. Depois da implementação dessas leis na Suméria, a escravidão ainda era permitida, mas agora as penas podiam ser pagas tanto pelos escravos quanto pelos seus senhores. Isso fez diminuir, de certa forma, os abusos injustificados praticados contra os escravos. A partir desse momento, eles passaram a poder ter propriedade particular e até mesmo negócios. Muitos homens livres da Suméria começaram a se oferecer como escravos porque estavam vivendo em extrema pobreza e até porque eles sabiam que mais tarde poderiam, quando juntassem algum bem, comprar a sua liberdade mais uma vez. Além disso, na Suméria, mulheres escravas não podiam ser separadas de seus filhos. Esses pequenos direitos, vamos colocar assim, sem dúvida, tornaram a vida desses escravos muito mais confortável se a gente for comparar com a realidade de outros lugares. Mas por falar em outros lugares, vamos seguindo. Número 2, Vikings. Toda vez que a gente fala em Vikings, você já deve se lembrar daquele povo bruto, violento e totalmente disposto a brigar, certo? Pois é, os Vikings agiam por aí mesmo. Eles viviam no que era conhecido como Escandinávia e que hoje corresponde basicamente a 3 países: a Suécia, a Dinamarca e a Noruega. Muita gente não sabe, principalmente aquelas que nunca assistiram ao seriado Vikings no canal History, mas esse povo escandinavo também escravizava outras pessoas. Bem, como vocês devem saber, a civilização viking navegou por quase todo o continente europeu e nessas viagens o objetivo era apenas um: encontrar e capturar
tudo aquilo que fosse valioso, e isso incluía os moradores desses lugares. De todos os países europeus, a Irlanda foi o lugar que mais sofreu nas mãos dos vikings durante os séculos 9 e 10. Os irlandeses capturados eram vendidos como escravos para nações como a Inglaterra e a própria Escandinávia. Mas registros arqueológicos mostram que esses escravos irlandeses foram parar até em califados islâmicos. Em registros históricos deixados pelo imperador bizantino Constantino VII, está escrito que os vikings haviam feito uma expedição comercial até o Império Bizantino apenas para vender escravos eslavos que haviam sido capturados. Segundo esse documento, quase 10 quilômetros de fila foi formada por pessoas amarradas e acorrentadas, prontas para serem vendidas nessa expedição. Além disso, também era de costume dos vikings que viviam na ilha de Man, na Inglaterra, sacrificar escravas jovens que tinham os seus corpos misturados com as cinzas de seus mestres quando eles morriam. Número 3. Maias e Astecas. Você se lembra de estudar sobre escravidão na escola quando a matéria eram os povos maias e os astecas? Bem, talvez alguns de vocês digam que sim, já outros vão dizer que não. Mas a realidade é que esses dois povos são bons exemplos de que as grandes civilizações da história sempre tenderam a usar a mão de obra escrava. E olha que isso sempre aconteceu de maneira independente. Até porque, mesmo isoladas, essas duas civilizações, a Maia e a Asteca, seguiram esse mesmo caminho. O povo asteca já era um pouco mais moderninho, avançado no quesito civilização do que os outros povos da América. Eles usavam o algodão ou o cacau como moeda de troca e criaram canais de irrigação muito antes dos europeus imaginarem colocar isso na Europa. Agora, quando o assunto era escravidão, para os astecas existiam dois tipos de escravos. Os primeiros eram os prisioneiros de guerra ou criminosos, que, sinceramente, não duravam muito não. Para vocês entenderem o porquê de eu falar que eles não duravam muito, estima-se que em apenas 4 dias os astecas tenham sacrificado aos seus deuses cerca de 84 mil prisioneiros em cima das pirâmides astecas. Agora, o segundo tipo de escravo, geralmente aquele que vivia mais, vamos dizer assim, eram os cidadãos comuns, astecas como todos os outros, mas que estavam passando por muita necessidade e, por isso, acabavam se vendendo ou até mesmo vendendo seus filhos como escravos. A vantagem nessa situação é que esse cidadão tinha a chance de comprar a sua liberdade algum tempo depois pelo mesmo preço, além de poder ter a sua casa, seu negócio, se casar e os seus filhos nasceriam livres. Já com os maias, as coisas não eram assim muito diferentes. Eles também tinham os seus prisioneiros e escravos de guerra. Muitas vezes, em rituais religiosos, esses escravos eram sacrificados. Crianças órfãs, por exemplo, sempre eram oferecidas aos deuses, mas os filhos dos escravos sempre nasciam crianças livres. Tirando isso, os prisioneiros que não fossem mortos em sacrifícios acabavam junto com os criminosos da cidade indo trabalhar na terra ou até mesmo na construção das famosas pirâmides maia. Número 4. Barbários. Avançando um pouquinho no tempo, você já ouviu falar nos barbários ou na Berbéria? Pois é, esse povo nunca é estudado muito a fundo. Esses nomes, inclusive, foram dados a eles pelos europeus, que passavam desde o século XVI pela costa do Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia e viam que ali, naquela região, vivia um povo perigoso. Os barbários eram chamados assim porque o termo significa literalmente crueldade, selvageria. Esse povo, para vocês terem uma ideia, eram piratas que mantinham a economia local com 2 atividades principais, os saques e os sequestros, que mais tarde virariam negócios onde os sequestrados eram vendidos como escravos para outros povos. Aquele estreito de mar que hoje é conhecido como Maghreb era muito evitado nessa época.
Ele era tipo aquela rua que você sempre evita passar porque sabe que pode dar algum problema. E olha que eles estavam certos em fazer isso. Desde o início do século XVI até o século XIX, uma média de 1.300.000 europeus foram saqueados e sequestrados ali. Com o tempo, é claro, os navegantes europeus foram deixando de passar na região. Aí, os barbários passaram a atacar aldeias e pequenas cidades de países como a Itália, França, Espanha, Portugal, Inglaterra e por aí foram. A coisa era tão feia naquela época que muitas vilas que eram próximas dessas regiões começaram a migrar para outros lugares, até porque ninguém queria correr o risco de ser vendido como escravo por aí. Imagina! Agora, o que acontecia com essas pessoas sequestradas que era o mais tenso? Muitos simplesmente morriam durante as viagens longas que eles precisavam fazer em condições precárias até chegar no destino, onde seriam negociados. Os homens sempre eram comprados para fazer trabalhos pesados. Alguns não chegavam a ser vendidos, mas eram usados pelos próprios barbários como remadores nos seus barcos. Os remadores eram encadeados nos seus assentos e ficavam ali remando por tempo indeterminado. Já a vida das mulheres você já deve imaginar. As mais velhas e mais fortes eram vendidas para realizar trabalho doméstico e as mais jovens geralmente eram compradas como escravas sexuais. Homens brancos sendo escravizados até pode soar estranho por conta de tudo o que sabemos que já aconteceu, mas você já havia escutado sobre isso na escola? Número 5. Colima Gulag. Vindo cada vez mais para os nossos tempos, o trabalho escravo que aconteceu dentro dos gulags na União Soviética é outro caso de escravidão terrível que quase não se comenta por aí. Os gulags, para quem não sabe ou não se lembra, eram os campos de trabalho forçado que o ditador Joseph Stalin criou na antiga União Soviética. Para lá, eles mandavam as pessoas que eram contra o movimento comunista, como anarquistas, por exemplo. Mas também mandavam pessoas que cometiam qualquer tipo de coisa que eles não aceitavam. Isso incluía desde roubo e estupro a opinar contra o Estado, ser imoral ou vadio. No final das contas, o que eles divulgavam é que os gulags eram campos de trabalho onde pessoas supostamente delinquentes precisavam trabalhar para se regenerar e futuramente voltar a viver em sociedade. Mas é claro que muitas pessoas nunca mais saíram vivas dali. A realidade é que nesses campos acontecia tortura, as pessoas passavam fome, eram obrigadas a trabalhar por várias horas seguidas sem o menor suporte ou condições, ou seja, quem entrava ali era submetido ao trabalho escravo. Um dos mais famosos gulags foi o Colima, que chegava a registrar temperaturas como menos 60 graus Celsius, e onde a taxa de mortalidade era uma das maiores. Mais de 35% das pessoas que eram mandadas para lá acabavam morrendo. Nesse campo, que ficava próximo das maiores minas de ouro da Rússia, os prisioneiros, nesse caso escravos, né, gente, eram obrigados a trabalhar na mineração. Como vocês devem saber, Stalin acabou morrendo em 1953. E até esse ano, os escravos mantidos em Colima eram os responsáveis por extrair metade, isso mesmo, 50% de todo o ouro que era comercializado no mundo. Esses mesmos escravos foram obrigados a construir uma rodovia de 1.900 quilômetros de extensão e que hoje em dia é conhecida como a Estrada dos Ossos, porque cerca de 3 milhões de pessoas que morreram em Colima foram enterrados debaixo dela. Fala sério, você faria uma viagem em uma estrada dessas? Número 6. Escravidão moderna. Bom, é claro que em um vídeo com um tema desses, a gente não poderia deixar de falar sobre a escravidão que ainda acontece nos dias de hoje. Apesar de muita gente não saber, ou nem mesmo parar para pensar no assunto, é nos dias de hoje que existe o maior número de pessoas que são submetidas ao trabalho escravo todos os dias. Não existe um consenso a respeito desse número,
até porque tudo acontece na ilegalidade. Mas as estimativas são que existam atualmente em todo o mundo algo entre 21 e 49 milhões de pessoas vivendo assim, sendo que desse número, um quarto seriam crianças. Muitas vezes a gente pensa que esse tipo de coisa só acontece em países extremamente pobres ou industrializados como a China. Mas a verdade é que o trabalho forçado, pouco ou não remunerado, existe basicamente em todo o globo. Aqui no Brasil, como você deve imaginar, as coisas não são nem um pouco diferentes. E segundo dados divulgados em 2014 pela Fundação Walk Free, o número de pessoas que realizam um trabalho escravo no Brasil corresponde a mais de 160 mil pessoas. Nas áreas rurais é onde isso mais acontece. Em 2004, para vocês terem uma ideia, 4 funcionários do Ministério do Trabalho aqui do Brasil foram assassinados em uma emboscada enquanto estavam investigando um caso muito sério de trabalho escravo em várias fazendas e latifúndios. E por mais que você ache que não existe nada que possa ser feito, saiba que uma simples denúncia feita na ouvidoria do Ministério do Trabalho da sua região pode salvar a vida e a dignidade de muita gente que anda vivendo essa situação. Por hoje, a gente fica por aqui. Mas antes de ir, eu quero saber qual desses casos foi o mais estranho ou o mais desconhecido para você. Conta isso e muito mais aqui embaixo nos comentários. Um beijo grande e até a próxima.